Bom, nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Nós vamos abordar um tema muito importante, um tema muito interessante, com o pastor Adriano, que é falar sobre a teologia na prática. Nós estamos fazendo essa série de lives todas as quintas-feiras, às 20 e 30 horas. E hoje o tema da nossa live sobre a teologia na prática é nós abordarmos a morte como tabu para a igreja. Como a gente pode, como igreja, como cristãos, compreender a morte, como nós podemos discernir a morte, quais são os fatores que fazem com que nós venhamos a temer a morte, né, dentro do contexto em que nós estamos relacionado ao Covid-19, como nós podemos compreender à luz do Evangelho, à luz da palavra, essa perspectiva da morte a partir de um fundamento bíblico. Então, nosso objetivo hoje poder trabalhar esse tema, explorar esse tema, se aprofundar a partir dessa perspectiva e poder oferecer também a todos aqueles que nos acompanharem uma perspectiva relacionada à morte ou uma visão relacionada à morte, de modo que podemos pacificar um pouco o nosso coração, a nossa mente. Então, nosso objetivo é poder trabalhar e explorar esse tema. O pastor Adriano já chegou por aqui, vou chamá-lo aqui para o nosso bate-papo. Poder ampliar mais essa temática dentro desse contexto que se faz muito necessário. Boa noite, pastor Adriano. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? Bem, tudo em paz, graças a Deus. Vou arrumar aqui, aumentar um pouco o volume para que eu possa te ouvir bem. Um tema é um tanto quanto um desafio hoje, nesse tempo, para a gente trabalhar a questão da morte. Nós conversamos outra vez a respeito dessa perspectiva e eu estava pensando acerca disso. Eu lembro que uma vez eu estava ministrando nos nossos estudos bíblicos sobre Isaías, e tem um capítulo de Isaías que fala muito sobre o mal e sobre a morte. E eu fiz dois estudos específicos sobre o mal e sobre a morte, e uma das coisas que eu comentava era o quanto que a morte ele é um desespero para o cristão. Ele é tanto desesperador que a gente não fala dele. É muito mais. Você elimina qualquer possibilidade de problema e de desespero quando você não aborda esse problema, né? Nada melhor que Sim. resolver do que você ocultar essa realidade. E a morte ele é um tabu, né? Está presente, faz parte da nossa vida, está no nosso cotidiano, mas o quanto que essa temática nos aterroriza, nos atemoriza, e nos nossos púlpitos nós não falamos sobre ela. Falamos sobre a morte sempre numa perspectiva relacionada ao Apocalipse, né? Relacionado à vinda de Jesus, o arrebatamento, mas tratar da realidade da morte a partir da vida e da dimensão da vida sempre é um grande desafio, e nós nos propusemos a fazer essa provocação no dia de hoje, né? O tema é a morte como um tabu para a igreja. Né? O porquê que nós cristãos temos tanto receio de falar acerca da morte enquanto uma perspectiva religiosa, e como que nós temos dificuldade não só de lidar, e como de oferecer algum tipo de respostas a essa questão que nos aterroriza e nos atemoriza. Quero agradecer e dizer boa noite a todos que estão aqui nos acompanhando, né, que já entraram. Uma boa noite a todos vocês, né? Aqueles que fazem parte da comunidade do pastor Adriano, uma boa noite, a graça e a paz, Deus abençoe. Dri, uma boa noite, obrigado por mais uma vez essa disponibilidade aí de bater esse papo comigo. Boa noite, boa noite. É sempre um prazer, uma alegria quando temos a oportunidade de termos um espaço para discussões e principalmente para a edificação bíblica, teológica dos nossos irmãos. Amém. Bom, a gente está falando sobre a temática a morte como um tabu, né? Quando a gente fala de tabu, tabu é tudo aquilo que é uma realidade presente, um fenômeno presente numa sociedade, mas que existem alguns dogmas que dizem respeito a esse fenômeno, que torna-se emblemático não somente abordar essa temática, mas gera muitas vezes algumas resistências, tem alguns pensamentos estabelecidos, dos quais mudar ou tocar nesses assuntos é mexer nas bases constitutivas de uma sociedade, de uma cultura. Então isso a gente chama-se de tabu, né? Na nossa cultura ocidental, aqui a morte é um tabu porque, embora seja uma realidade, nós não gostamos de abordar essa temática.
A homossexualidade é um tabu, está presente na sociedade, mas nós não temos dificuldades de trabalhar com essa temática. Então, o que nós fazemos? Nós não trabalhamos porque temos uma opinião formada e não queremos abordar essas questões. O divórcio, né, no que respeita à questão do cristianismo, também é um tabu, porque nós sabemos, é uma realidade presente, mas nós não gostamos de tratar essa temática. Então, abordar esses temas que são complexos, esses temas que envolvem, em alguns momentos, os fundamentos culturais, e talvez nem tanto o fundamento bíblico em si, né? Mas o fundamento cultural, da maneira com que a gente se organiza como sociedade, nós chamamos de tabu. Por isso que nós escolhemos esse tema para nossa live de hoje, que é a morte como um tabu para a igreja. Por que, que a morte é um tabu para a igreja, né? Aí agora eu vou jogar a bola para o pastor Adriano, para que ele possa responder para nós o porquê que a morte se transformou num tabu para a igreja. Por que, que a gente não fala acerca dela? E quando abordamos acerca dela, sempre era uma perspectiva de uma esperança futura que, em alguns momentos, parece até como um futuro incerto, ou que alguns têm dúvida de acreditar que possa chegar, né? Sim, sim. É, com respeito à morte, ela envolve aspectos que vão além da discussão bíblica teológica. A morte, ela insere-se em aspectos comportamentais, afetivos. Então, eu acredito que antes de tratarmos do evento morte, dentro de uma linguagem bíblica e teológica, é necessário um passo atrás. Primeiro, nos propormos a uma reflexão comportamental acerca da morte. Porque, embora sejamos uma igreja, tratamos com seres humanos. Seres humanos que trazem para o seu contexto religioso suas perdas, seus traumas, seus medos e suas frustrações. Logo, parte daquilo que podemos reconhecer como um tabu para a igreja, a questão da morte, um certo desconforto, outrora um certo desinteresse em discutir com a comunidade a questão da morte, isto se dá pelo fato de que a morte se constitui em um fator traumatizante para uma parcela deste público religioso, uma parcela deste público que está na igreja. E o que é o trauma? O trauma, numa linguagem comportamental, podemos simplificar de uma maneira bem simples e dizer que o trauma é o passado que não passou. Tive um professor na pós-graduação na PUC acerca de psicologia e religião, que ele fazia uma ilustração interessante. Ele dizia que a vida é como areia que você joga numa peneira. As pedras que ficam na peneira, que não passam nos buraquinhos da peneira, isso é um trauma. É uma vida que passa, um acontecimento que passou como areia, mas ele ficou ali dentro de você. E aquilo permanece produzindo seus efeitos. Então, com respeito à morte, e nós vemos muito isso agora, neste período de pandemia, neste período de grande risco de contágio, possibilidade real de morte, é nesta hora que vemos aflorar todos esses traumas, né? Eu vou utilizar uma palavra, mas no termo técnico, não de maneira pejorativa, que nós chamamos de neurose. O que é uma neurose? A neurose, ele é um desequilíbrio comportamental diante de determinada realidade. Todo desequilíbrio é tecnicamente uma neurose. Então, tá chamando a gente de neurótico? Não, não. Essa seria uma forma pejorativa, né? Estou tratando a neurose enquanto uma expressão comportamental. E a neurose são as reações desequilibradas, exageradas, diante de realidades concretas e que podem vir a ocorrer. E nós temos hoje, inegavelmente, uma neurose social que se reproduz também numa neurose comportamental
dentro das comunidades religiosas. A Rodrigo, neurose, só mais uma observação. Essa neurose não tratada, não dimensionada numa realidade, né, e não compreendida, ela pode desencadear uma síndrome, né? A neurose ela sim, pode a gerar um processo, neurose fazendo uma leitura felicidade, psicanalítica, né? isso, Ela desencadeia a síndrome, né? a Síndrome do síndrome, pânico, as isso. fobias. A síndrome, né, do pânico ou da depressão, ela já é um estado avançado, né? Já é uma Sim. resposta orgânica em que o organismo começa a parar você diante da gravidade do desequilíbrio emocional, os solavancos emocionais que você vivencia. Então a neurose é esse primeiro estágio, né? Vamos dizer, como um painel de um carro, é acender a luz do painel, mostrando que alguma coisa está errada. E É um sinal de essa alerta, né? sinal de alerta. E essa neurose social também se reproduz dentro de uma parcela da igreja. Esta neurose é alimentada pelo quê? N possibilidades, desde a perda de um pai não superado, de uma mãe, de um esposo, de uma filha, de um filho. Eu atendi no aconselhamento pastoral uma questão vinculada a um desequilíbrio da questão do evento morte que se dava pela morte de um cachorrinho de uma irmã que já tinha mais de 50 anos e que ela sofre essa perda desse cachorrinho quando ela é criança e aquilo a apavora e permanece dentro dela durante toda a vida. Até o momento de, num aconselhamento pastoral, se identificar que isso está relacionado a esse episódio da vida, a qual ela não conseguiu transitar bem, trabalhar esta perda. E isso a apavorava em diversos outros aspectos da vida dela. Então, o primeiro ponto que precisamos salientar é que existe para uma parcela significativa de pessoas um medo da morte que resulta de traumas ou de neuroses, de desequilíbrios ocasionado por perdas, por frustrações de entes queridos que não foram superados. E isto faz com que a pessoa, então, tenha uma relação de desequilíbrio. O que é uma relação de desequilíbrio? Ora, vamos tratar, por exemplo, da questão da pandemia agora. Não podemos ignorar o risco. Não podemos ignorar os cuidados sanitários. Mas não podemos nos abster da vida diante do risco. Tudo há um risco. Há um risco quando pegamos o carro e saímos numa rodovia. Há um risco quando saímos de casa, vamos até o supermercado. Os números estatísticos sociais nos demonstram que há um risco. Há um risco de roubo, há um risco de latrocínio, há um risco de acidente automobilístico que é altíssimo no Brasil. Mas perceba que as realidades de risco nos levam à precaução, mas não furtar-se da vida por causa do risco. Então nós observamos em algumas pessoas que está além do cuidado. Ele está além do cuidado. Ele gera um comportamento de desequilíbrio, de furtar-se da vida por conta de um risco. A vida é constituída, racionalmente dizendo, de inúmeros riscos. Desde riscos profissionais, em atividades profissionais de alto risco, desde atividades de lazer que contêm um alto risco na execução deste lazer. Vamos imaginar pessoas que gostam de esportes como alpinismo, por exemplo. Não há como exercer uma atividade de lazer sem risco desta natureza. Quem gosta de canoagem, não há como não desenvolver uma atividade sem o seu risco. Então, Não é se que eu nós... te chamo de esportes radicais, né? A Isso, radicalidade está no risco, né? está no risco. Então, se nós observarmos, o risco ele está presente desde a atividade profissional, desde a atividade de lazer, ao simples deslocamento, tudo há um risco, né? Embora o avião seja indiscutivelmente
o meio de transporte mais seguro do mundo, ele é um dos mais temidos. E por que que ele é um dos mais temidos? Por causa da violência, da sua... o quanto é traumático a queda de um avião, né? E o quanto isso é notícia no mundo inteiro. Então, mesmo sendo um transporte de pequeníssima possibilidade, muitas pessoas se arriscam em termos numéricos mais, que é o transporte de carro ou de ônibus rodoviário, por exemplo, pensando, se sentindo mais seguro. Então perceba que não é racional você sentir-se mais seguro em um meio de transporte que estatisticamente é mais perigoso. Isso não é racional. Como não é racional você sentir mais medo num meio de transporte que é o meio de transporte estatisticamente mais seguro do mundo. Então perceba que o que leva a esses desequilíbrios? As neuroses pessoais, os traumas pessoais, é a afetação da vida de cada indivíduo que nos levará pontualmente a determinados desequilíbrios. E a morte, o evento morte, não foge desta realidade. Então não é apenas uma questão de fé. A fé pode minimizar, pode contribuir para a superação dos traumas envolvendo a morte. Mas a questão da morte, o medo da morte, não é uma questão meramente ou especificamente de fé. Porque se sentarmos para conversarmos com todas essas pessoas que neste momento estão furtando-se da vida por conta da pandemia, todas elas, eu posso te assegurar, quase que majoritariamente, todas elas terão a narrativa e como justificativa a perda dramática de uma pessoa amada. Sim. Isso vem logo na justificativa, não é? E isto é até utilizado mesmo como um argumento. Alguém diz, olha, você não tem medo até que isso não aconteça com alguém da sua família. Essa afirmativa é uma afirmativa traumática. Quem elaborou esse tipo de resposta já é em si uma pessoa que não superou uma perda. Porque o processo da morte vai ficar até estranho o que eu vou falar, mas é um evento da vida. O processo Faz da parte, morte né? é um evento, exatamente, é um evento da vida. Todos, sem distinção, nascemos, crescemos e morremos. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas todos morreremos. E por mais que eu tente protelar, me cercando de cuidados, ou vivendo dentro de uma bolha, eu não estarei salvo do evento morte. Eu vou morrer da mesma forma. Agora, se isso não me é natural, não o é pela afetação emocional da vida, dos meus traumas e das minhas neuroses. É isto que faz com que a morte não seja vista como um evento natural da vida. Né? Parece que a morte é algo que acontece contra o sistema natural da vida. E não é contra o sistema natural da vida. A morte é parte do evento da vida. Mas perceba, entretanto, que nós não temos esta formação cultural, social, ou este encorajamento de diálogo sobre a questão da morte. E aí vem um pastor, um pregador, e digo como pastor, que possui uma fobia, uma neurose de morte. O que ele faz? Ele transfere esta neurose na sua pregação, no seu ensinamento religioso. Mas como assim? Não admitindo, em hipótese nenhuma, que nenhum dos seus membros da sua comunidade ou da sua família poderá
morrer diante de um risco real. A não aceitação da morte já começa no líder religioso. E isso não é fé. Isto não é fé. E não é fé, principalmente, né? Vou começar citando um versículo, quando seguimos o ensinamento cristão, por exemplo, de Filipenses, capítulo 1 e versículo 21, que diz: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Lucro. Então, não diga que isso é um passo de fé. A não aceitação da morte é um ato de fé. Não é. A não aceitação da morte não é um ato de fé. A negação da morte não é um ato de fé. A fé cristã nos empurra em sentido contrário. Nos empurra em um comportamento de aceitação, sabendo que a vida não termina aqui. As palavras de Paulo, elas trazem consigo este sentimento. Por que o viver é Cristo e o morrer é lucro? Porque estando vivo ou morrendo, ele sempre estará com Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não há mudanças na sua espiritualidade, não há mudanças no seu relacionamento com Deus. Quer ele esteja vivo ou quer ele esteja morto, ele sempre está com Deus. Esta é uma declaração clara de aceitação do evento morte. E de uma aceitação que vai além de um raciocínio humano, da expectação da morte como evento da vida. Vai além. É a fé trazendo uma certeza na incerteza, trazendo a esperança na desesperança. A certeza e a esperança que a vida não termina com a morte. Que após a morte há uma vida que se estabelece ainda mais forte, ainda mais vigorosa, ainda mais intensa, uma vida chamada por Jesus de eterna. Uma vida eterna. Rodrigo, quando a gente, partindo dessa perspectiva, né, até fazendo uma contribuição do nosso amigo Leandro aqui que fez esse comentário, esses eventos que são eventos neuróticos, vamos dizer assim, né, a partir dessa neurose, eles devem, de um certo sentido, necessitam ser trabalhados de acompanhamento médico. Isso aí é fundamental. Sem dúvida. Mas eu acho que, para além dessa questão, dessa perspectiva psicológica, eu acho que a nossa cultura ocidental, né, acho que ao forjar da nossa cultura ocidental, que é uma cultura majoritariamente cristã, que está presente aí, né, se nós, numa perspectiva psicanalítica de Jung, seria inconsciente coletivo. Uma perspectiva sociológica durkheimiana seria a consciência coletiva, ou seja, é aquilo que está presente com a gente compartilha. As nossas formações, as nossas conjunturas psíquicas, elas determinam muito, como você disse, a maneira com que a gente interpreta as questões da espiritualidade também. Então, na nossa cultura ocidental, a morte ela é vista como um evento feio, apesar da cultura ocidental ser uma cultura majoritariamente cristã, né? Mas a morte é vista como um fator feio. A morte é aquilo que interrompe o brilho que seria a da vida, né? Como durante muito tempo a morte foi vista como aquela possibilidade de que você morreu em razão de pecado, morreu em razão de desgraça, morreu sob maldição. Então cria-se essas dimensões psíquicas e espirituais relacionadas à morte. Quando a gente tira o nosso olhar do mundo ocidental e vai para outras religiões, o diálogo sobre a morte é muito mais presente, né? Existem civilizações que cultuam, celebram a morte 5 dias, 7 dias, um mês, fazem festa. A morte é uma passagem para algo melhor e superior. Embora o cristianismo partilhe da mesma perspectiva de que a vida não acaba aqui, é só uma passagem para algo superior e eterno, como você acabou de dizer, ainda temos muitas resistências relacionadas a aceitar esse fenômeno, o advento morte. Enquanto outras religiões celebram, nós criamos luto, a morte parece que se encerra algo ruim, experimentar isso é ruim. Eu não estou falando do sentimento de perca, claro, saudade, a proximidade, tudo isso faz parte e deve ser respeitado.
mas eu digo abordar essa questão, né? O quanto que nós não queremos celebrar a morte, por isso que nós não falamos, para além desse fenômeno psíquico pessoal, da fobia, dos traumas que eu carrego, que foram ruins, existe algo anterior presente no inconsciente, na nossa formação cultural, enquanto outras culturas e religiões celebram, festejam a morte. Né? Aí, para introduzir a questão do evangelho que você está trazendo agora, o quanto que o evangelho, a partir de Paulo também, nas palavras de Paulo, ele vem trazendo e colocando a morte no seu lugar certo e no tamanho, essa discussão na proporção certa relacionada à vida e à morte diante de Deus, né? Sim. E toda essa perspectiva ou toda essa intolerância em termo da questão, em torno, né, da questão da morte, ela é um fenômeno cristão do nosso século. Né? Ela é um fenômeno cristão do nosso século. Por quê? Porque a morte, ela é, não digo celebrada, mas ela é aceita dentro de uma razoabilidade afetiva, comportamental, pelos cristãos do primeiro século. Você não encontra nos escritos dos primeiros séculos qualquer lamento ou qualquer questionamento sob a soberania de Deus com respeito aos mártires. Isso não existe. Você não tem escritos nos primeiros séculos que questionem a soberania de Deus em razão dos mártires. Mas você tem muitos escritos que celebram a morte dos mártires como aprazível, agradável aos olhos do Senhor. Então perceba que essas indagações que nós temos, perdeu o pai, perdeu a mãe, pergunta a Deus por quê? Por que o meu pai? Por que a minha mãe? Isso não existe. Esse sentimento não existe na igreja apostólica. E não só na igreja apostólica, nem na igreja patrística, né? Pós-apostólica. Sim, Você sim. não tem isso. Você não tem uma narrativa, né, e vamos dizer de Pedro, que sabemos que Pedro era casado, da família de Pedro questionar por que Pedro morreu crucificado de ponta cabeça em Roma. Ninguém questiona o porquê dos mártires, ou o porquê que Deus permitiu que alguém morresse, ou fosse decapitado, ou fosse crucificado, ou fosse enforcado. Agora você veja a grande crise de fé que temos hoje, pessoas que questionam a Deus nos âmbitos religiosos porque morreu de coronavírus. Sim. Por que que Deus permitiu que o meu esposo, a minha esposa, o meu pai, a minha mãe, o meu filho morresse de uma pandemia? Meu irmão, nós estamos falando de coisas mais graves. Aqueles que morreram única e exclusivamente por causa da sua fé. Não é uma E, e pandemia. uma, e uma observação interessante que no contexto ali grego, a palavra de Jesus em Atos, vocês serão minhas testemunhas, a palavra testemunha é mártir. É É a mesma mártir. palavra utilizada para o martírio, ou seja, vocês vão ser as minhas testemunhas diante da iminência da morte e serão Exato. martirizados. Ou seja, a igreja ela foi chamada ao martírio. O chamado de Sim. Cristo a partir da última conversa e toda a igreja apostólica ali do primeiro século, todos eles trabalharam com esse fenômeno relacionado, olha, nós somos testemunhas de Cristo e nós celebramos o fato de testemunhar a Cristo ao ponto de colocar a vida em risco, né? Hoje nós Sim. somos, nos dizemos cristãos e nós não queremos ser esse testemunha, né, nessa perspectiva da proposta do primeiro século, que é, meu, como que eu vou Exato. colocar minha cabeça a prêmio? Como que eu vou enfrentar esse advento chamado morte? Sendo que é para isso que Cristo nos chamou. Por isso que é antagônico, né, a fé com essa fobia que nós temos no nosso tempo. Não é o nosso objeto, né, falarmos de história da igreja, mas apenas para quem nos acompanha, para que tenhamos uma ideia. Existiu um movimento herético, uma seita dentro do cristianismo no início do quarto século, chamado de donatismo. Os Sim, donatistas não admitiam que um líder religioso pudesse fugir
fugir do martírio. Se um líder religioso fugisse do martírio, ele deveria ser excomungado da igreja e retirado o seu cargo. Percebam isso. Não é que ele não pode não querer morrer, não pode nem fugir. Se ele está numa situação que sabe que haverá uma perseguição e que ele será preso e morto, ele deve aguardar, almejar o martírio. Então perceba que nós somos cristãos, e todos nós somos, mas de cristianismos bastante diferentes, não é? Então, a aceitação da morte nos primeiros séculos, a inegável celebração dos mártires, Apocalipse 5, depois você lê aí em casa, João diz que os mártires têm um local especial. Eles ficam abaixo do trono de Deus. Debaixo do trono de Deus, disse João, viu os mártires. Isto é uma posição de honra, de que os mártires jamais seriam esquecidos por Deus, mas por uma questão de proximidade, eles estão junto ao trono de Deus, debaixo do trono de Deus. Então, é este o sentimento do evento morte nos primeiros séculos, de reconhecimento de bravura para os mártires, de fidelidade, nunca de questionamento do porquê que Deus não fez, ou porquê que Deus deixou, ou porquê que Deus permitiu. Isso nos demonstra que há um abismo profundo de fé entre a nossa perspectiva de evangelho no que tange à morte e na perspectiva de evangelho no que tange à morte dos cristãos do primeiro século. Então, volto a repetir, você que nos acompanha, depois você pesquisa na internet, pesquisa o termo donatismo, um grupo da igreja que exigia disciplina e a exclusão, a excomungação de qualquer líder religioso sob o pretexto de nunca mais poder ser restituído, por considerar um pecado gravíssimo e imperdoável, negar-se, furtar-se ou fugir do martírio. Então é claro que não somos donatistas. Reconhecemos historicamente os desvios ou o exagero donatista. Mas para que houvesse um sentimento para a ascensão do donatismo, isto se dá por uma visão plena de aceitação diante do evento da morte. Então não falta no cristianismo, na fé cristã, na Bíblia Sagrada, não falta elementos para que nos levem a superar qualquer perda e qualquer morte. Não falta. O que nos falta é um discipulado adequado. O que nos falta é um acolhimento pastoral, uma mensagem adequada, porque agora nós vamos caminhar um pouco para a teologia. Por que pessoas traumatizadas pela perda da vida, neuróticas, pessoas em desequilíbrio emocional com traumas, permanecem dentro das igrejas traumatizadas, e pastores que são traumatizados, e pastores que também são neuróticos, porque acumulam na sua vida pessoal perdas, falecimentos que eles mesmos não superaram. Então eles são incapazes de preparar um membro no aconselhamento que está num estágio terminal, ele é incapaz de prepará-lo para a morte. Porque este deveria ser o comportamento bíblico. Diante de Inclusive, um quadro grave... o termo que é muito utilizado antigamente usava-se o termo de encomendar, né? Você Sim, está encomendando a pessoa à morte no sentido de você estar preparando para que preparando ele a possa aceitar pessoa. a morte. Exatamente. Então, ao invés do aconselhamento pastoral ser majoritário no preparo para a morte daquele que está em um estado gravíssimo, terminal, pelo trauma pessoal do próprio pastor, ele é levado a uma absurda não aceitação. E o pior que isso se estende a ele, isso se estende à sua família, dizendo, não, ele não vai morrer, ele não... Da onde vem isso? Da onde? E aí se torna ainda mais traumático, como
professor Juliano contou na live passada, né, do jovem lá da igreja, que ouviu isto, que se a mãe tivesse sido levada em outra igreja, não tinha morrido. Então, Exatamente. isto é um discurso doente, porque é um ser vivo que não aceita o evento morte, então ele é doente, e ele adoece pessoas com o seu discurso, o que é muito normal, muito normal. É absolutamente normal que pais adoecidos emocionalmente adoeçam os seus filhos na Sim. forma em que os criam. Imprimam nos seus filhos os seus medos, as suas neuroses, os seus traumas. Isso é absolutamente normal. E isso não muda, não foge à regra da relação ovelha e pastor, pastor e ovelha. Um pastor emocionalmente adoecido pelo trauma da morte não superado em sua vida pessoal é potencialmente um adoecedor de outras pessoas que, enfrentando a morte, receberão a projeção emocional dele de não aceitação. O grande problema é que isto vem maquiado, isso vem transvestido por uma linguagem de fé que não é bíblica e que não é cristã. E Ô, que não pastor é Adriano, bíblica e não é cristã porque nós temos um fundamento cristão que não é desenvolvido. E isso é chamado de redenção, ressurreição, que é uma esperança doutrinária que praticamente inexiste em nossos discursos. você tocou num tema extremamente importante, que não para fugir, embora o nosso assunto seja falar acerca da morte, mas esse distanciamento teológico bíblico está tão presente que muitos pastores fazem as suas homilias, dirigem as suas igrejas, estabelecem um certo caminho teológico pautado nas suas interpretações pessoais, que são motivadas por essas opiniões, por esses complexos, por essas dificuldades pessoais. Então, Sim, eu já vi, por exemplo, pessoas que focam em determinadas características de pregação, porque aquilo que ele fala contra é justamente aquilo com o qual ele tem um problema. Então ele não exatamente. consegue fazer essa abertura da ampliação da teologia, da perspectiva do evangelho, de modo a conseguir abarcar a vida do ser humano integral. Então, se eu tenho algum problema com um fator X, esse fator X passa a ser o mote da minha mensagem constantemente. Né? Um tema Sim, presente muito na igreja que eu vi durante muito tempo é a questão, por exemplo, da sexualidade. Por que muita gente fala da sexualidade? Por que o pecado para a igreja é só a questão do pecado sexual? A mentira não tem problema, o furto não tem problema, a sonegação de imposto não tem problema. Isso aí não tem problema, mas falou sobre sexualidade, isso é o pecado que a igreja conhece. Porque esse é um tema muito presente na vida de muita gente, inclusive de quem está em cima do púlpito, pregando e que tem um problema com essa área. Uma das coisas para poder se afirmar e se proteger relacionado àquilo que o mais o tenta é falar contra. Então a gente tem sim. muita gente falando com relação à morte, por exemplo, com relação a essa perspectiva teológica triunfalista e determinista, porque está expressando em cima do púlpito aquilo que são seus medos, são seus traumas e são as suas carências. Né? Então ele usa o seu direcionamento teológico, a sua ministração, para poder ou se autoafirmar ou se autoproteger também com relação àquilo que é mais o seu problema. Trazendo para esse nosso tema de hoje com relação à morte, então está muito presente também, então, fica evidente a partir do que você disse, o quanto que as dificuldades que eu tenho relacionado à morte, mal resolvidas em mim, sejam experimentadas diretamente a mim ou pessoas que estão próximas e que cujas percas, cujas mortes foram totalmente traumáticas para mim, eu transfiro esse trauma para a minha mensagem, para a minha pregação, e aí eu, claro, eu elimino de quem está me ouvindo uma boa compreensão bíblica, teológica, de como discernir um fenômeno presente na vida cotidiana de todos nós, mas eu furto essa pessoa de conseguir dimensionar a perspectiva da fé e de Deus para essa área específica que é muito importante. Sim, exatamente. E isso, até para os nossos alunos, isso não é o que achamos. Pesquisa as palavras no Google, psicologia e projeção. Então, convido a você, depois da live, pesquisa no Google as duas palavras, psicologia e projeção. Quando você entrar, então, em qualquer abordagem psicológica de projeção, você verá exatamente isso. O que é projeção?
é projetar no outro os meus próprios medos, os meus próprios desequilíbrios, as minhas próprias fobias, as minhas próprias angústias. Então não é uma mensagem pautada pelo conteúdo bíblico, e sim por desníveis e desequilíbrios emocionais do pregador, em que ele projeta no outro o seu próprio medo, a sua própria angústia, porque enquanto ele prega contra aquilo que é o seu estado de sofrimento, isso lhe traz uma sensação de conforto, porque ele está combatendo aquilo que o oprime, não é? E quando Sim, esse discurso ele é constante, ele se torna claro e denunciador daquele que prega quais são os medos, quais são os desequilíbrios, quais são as fobias do suposto pastor, pela simples incidência daquilo que se fala. E até amadurecendo essa nossa discussão, né, para você que nos assiste, lembre-se, a boca, as palavras, é o caminho que nos permite olhar para a alma das pessoas. sim, É assim que o sim, psicólogo faz, é assim que um psicanalista faz. Ele olha para a alma, ele olha para o coração por meio da boca. Aquilo que você fala, como você fala, permite que olhemos dentro do seu coração e vejamos as sombras que aterrorizam a alma. E isso é possível desde um ambiente de uma sala de terapia, quanto um púlpito, onde eu ouço continuamente um determinado pregador e eu vejo uma insistência desequilibrada, descabida numa determinada temática em tudo que se prega, demonstrando claramente onde estão os seus fantasmas. Vamos utilizar esta linguagem figurada, né? Os seus medos, o que o atemoriza, o que aflige o seu coração. E o evento morte, ele segue esta linha de trauma como qualquer outro trauma. A morte se constitui, para algumas pessoas, um trauma, cujo mecanismo principal é a não aceitação. Isto é o mecanismo mais simples de combate, mais instintivo de combate ao trauma da morte, é a negação da morte, a não aceitação da morte, que pode impregnar a minha pregação, a minha percepção teológica, a minha forma de ler a Bíblia, e como eu, como líder cristão e pastor, irei levar outras pessoas a enfrentarem as realidades de morte em suas vidas pessoais, sempre pelo caminho da não aceitação, sempre pelo caminho da negação e tentando mascarar isto como uma expressão de fé. Uma fé que, voltamos a repetir, não se sustenta na Bíblia Sagrada. Filipenses sim. 1:21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Não há mudanças se estou vivo ou morto. Eu estou sempre com o Senhor. Paulo talvez seja, dentre os autores bíblicos, o que mais desenvolve uma doutrina substancial de enfrentamento e superação da morte, dando como exemplo a sua própria vida, na segunda epístola a Timóteo, capítulo 4, versículo 6, em que ele diz estar ciente de que vai morrer. Ele diz a Timóteo: já estou sendo oferecido como oferta de libação. Versículo 7, o texto que tanto conhecemos: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, resta-me agora a coroa de justiça, a qual o justo juiz me dará naquele dia, não só a mim, mas a todos que nele creem. Então, essas palavras de Paulo são palavras de absoluta esperança, de absoluta felicidade, de absoluta fé diante do enfrentamento do evento morte. A segunda epístola a Timóteo, que é a última epístola de Paulo, é claramente uma epístola onde Paulo procura consolar Timóteo porque ele vai morrer. Olha que coisa absurda. E é uma carta de despedida, né? De despedida. E ele a todo momento diz a Timóteo: não desista, milite, permaneça, continue. Então você vê claramente que Paulo está
Não preocupado com ele, porque para ele morrer tudo bem, não há problema. Ele não está pensando nele. Ele não está aflito, ele não está pedindo socorro para Timóteo. A questão da morte para Paulo, isso é claro quando você lê a sua segunda epístola a Timóteo, é algo plenamente resolvido dentro dele. Plenamente resolvido. Ele diz que eu sei o Deus, capítulo 1, isso, eu sei o Deus que eu tenho crido e que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu conheço o Deus que eu tenho servido. E eu sei que tudo que eu fiz até agora, nada irá se perder. Era isso que Paulo estava dizendo. Guardar o meu depósito até aquele dia, quer dizer, tudo que eu fiz, toda a minha trajetória, nada disso se perde com a minha morte. Nada disso se perde com a minha execução. Então você perceberá que Paulo está preocupado, consolando Timóteo, para que veja a sua morte como algo plenamente natural, sob a vontade soberana de Deus. Eu vou ler a você um texto, e eu recomendo, a gente não vai ter tempo aqui na live de trabalhar todos os versículos, mas é um texto que eu recomendo que você leia, 1 Coríntios capítulo 15. Recomendo você em casa que leia todo o capítulo 15, porque Paulo parte do pressuposto que se você, cristão, não aceita a morte e não crê na ressurreição, a sua fé é vã diante de Deus. Ponto final. Sua fé é vã. Não interessa o que você faça, pregue, ensine, realize na igreja, toque, cante, faça piruleta, não adianta. Será vã a sua fé se a redenção e a ressurreição não for algo claro e vigoroso dentro de você. A observação é que a palavra vã em grego é a mesma utilizada para um vácuo. Sim, e vácuo vazio. é onde não tem nada. Não tem nada. Vazio. Vácuo não tem nada. Não tem como existir nada lá. Então uma fé vã é uma fé vazia, no vácuo. No vácuo. Eu vou ler então 1 Coríntios capítulo 15, versículos 12, 13 e 14. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também vã a nossa fé. Em outras palavras, Paulo está dizendo, o que a gente está fazendo aqui? Se não cremos na ressurreição do Cristo, se não cremos na vida eterna, se não cremos na ressurreição dos mortos, o que estamos fazendo aqui? Estamos pregando o quê? Estamos acreditando no quê? Agora, se cremos na ressurreição de Cristo, e por causa da ressurreição de Cristo em nossa própria ressurreição, como poderemos tratar o evento morte como um fim em si mesmo? Isso é um contrassenso lógico. É um contrassenso de raciocínio. É uma incompatibilidade gritante e absurda. Vou repetir. Sim. Se cremos na ressurreição de Cristo, e por causa da ressurreição de Cristo, cremos na ressurreição dos mortos, inclusive em nossa ressurreição, como podemos conviver com o evento morte como se fosse um fim em si mesmo? Só há uma resposta: traumas. Não superação pessoal, afetiva e emocional das perdas em sua vida. É isto que faz, então, com que você creia num evangelho, mas sinta no coração um sentimento diverso do sentimento expressado pelo evangelho. E eu vou prosseguir com mais um versículo 19, dizendo assim, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, Paulo está Rodrigo, antes de você avançar, sim. Eu quero, a partir do que você acabou de falar desse versículo, eu acho que a minha contribuição e minha pergunta vai permitir você ampliar muito mais
essa perspectiva desse versículo 19 da primeira carta de Coríntios, capítulo 15. Antes, só fazer uma observação, a gente está falando sobre a importância de fazer a recomendação da morte, fazer a instrução da morte. A sua esposa, a Natália, fez até uma contribuição dela aqui, o testemunho. Sim. Acho que o pessoal da tua igreja conhece, mas pode ser que tenha alguém nos assistindo, e até depois esse vídeo vai alcançar outras pessoas que não sabem, mas a esposa do pastor Adriano, a Natália, ela chegou na iminência da morte ali, né? Meses ali doente, e não se conseguia nenhum tratamento, sabe o que poderia acontecer, tanto que a alternativa que se tem diante dessa situação é meio que já antever a possibilidade da despedida, né? E já preparar a pessoa para que ela possa acreditar, que ela possa confiar, e que se esse momento for o momento em que nós vamos nos despedir por um breve espaço de tempo, que assim seja, mas mantendo a fé e mantendo a certeza. Você leu o verso 19, eu acho lindo esse texto de Paulo, da primeira carta aos Coríntios, o verso 19 do capítulo 15. Nós temos dois problemas, eu acho, na nossa teologia hoje. Um é problema teológico, o outro é um problema sociológico. Qual é o problema sociológico? Nós vivemos num contexto de uma sociedade extremamente materialista, onde nós queremos retardar a morte e encontramos nesse nosso sistema consumista e materialista todos os mecanismos possíveis para tentar retardar a morte. Então, Sim. existem cirurgias de estética que nós queremos então esticar o rosto, fazer todo aquele processo. Por quê? Porque o envelhecimento é uma iminência da morte. Então, quanto mais eu tento me rejuvenescer, eu quero então retardar o evento morte. Então, nós vivemos um contexto secular que vê a morte como um fim. Então, como a vida presente, essa vida material, essa vida deste tempo presente é muito importante, queremos retardar a morte então e fazemos todos os mecanismos possíveis, sejam ele no campo da ciência, no campo da estética, exercício físico, para que eu possa preservar a morte. Então nós somos uma sociedade sociologicamente, economicamente, marcado pelo consumo e pela questão que é material. Na perspectiva teológica, nós vivemos um advento triunfalista, determinista e uma fé material também. Ou seja, de modo que a nossa vida se resume ao nós não experimentarmos dor, sofrimento. Se essas coisas nos acometem, é a evidência da falta de fé, porque o nosso Deus não é um Deus que permite com que os seus filhos sofram, não é um pai que permite o sofrimento na vida dos seus filhos, a falta e muito menos a morte. Aí pega, nós já falamos diversas vezes aqui, pega textos soltos para poder fundamentar suas teologias. Mas existe a perspectiva da teologia que nós estamos vivendo nesse contexto ser a mesma desse contexto que a gente vive sociológico. O problema de nós não aceitarmos a morte e fazermos de tudo no âmbito religioso para resistirmos à morte, inclusive usarmos ministrações bíblicas para isso, é a perspectiva de que nós somos extremamente materialistas, estamos ocupados com aquilo que a Bíblia afirma que vai acabar, que vai perecer, que a traça ela corrói, que a ferrugem corrói e acaba com tudo? É um evangelho que não é evangelho. É um evangelho que não é evangelho. Gritantemente. Gritantemente. Então eu vou até pedir para vocês, e eu vou continuar essa colocação do professor Juliano, mas você que aí está acompanhando, depois procura aí nos comentários, vai ter a minha esposa aí comentando. Minha esposa passou o ano passado 6 meses internada, foram 6 cirurgias, ficou na UTI, em estado gravíssimo, né, que começou com uma retirada de vesícula, que evoluiu para uma pancreatite aguda, que evoluiu para uma miocardite, uma insuficiência cardíaca grave. E ela mesma testemunha aí na frase, na colocação dela, de que houve um dia no hospital em que ela pediu para mim: não me deixa morrer aqui. Porque estava, de fato, em um estado gravíssimo. E o que eu preciso fazer? Negar a fé? Negar, aliás, a morte? Conduzi-la à não aceitação? Eu sei que fazer isto com ela estaria adoecendo. Adoecendo, Sim. fragilizando o seu estado emocional. O que eu falei, o que nós conversamos então e oramos depois? Falamos justamente sobre a questão da morte, sobre a esperança da ressurreição, sobre a certeza da vida eterna.
sobre a esperança do céu. Até o Marinho coloca aí um texto que fala sobre a questão da morte como uma esperança para aqueles que creem em Cristo. E ela mesma vai testemunhar que isto foi a tranquilidade da alma dela, que a preparou para outras, se eu não me engano, foram mais 4 cirurgias. Depois dessa conversa que tivemos, ela passou, se eu não me engano, por mais 4 cirurgias. Por mais 10 dias na UTI, depois dessa conversa. Mas essa conversa foi fundamental, e ela mesma escreve isso aí, testemunha às pessoas, para que ela tivesse paz na alma, tranquilidade diante do Senhor, de que ela estava nas mãos de Deus. Logo, o sentimento de conforto, de acolhimento, de certeza e de paz não veio da negação da morte. Não veio com um discurso neurótico e traumático de perdas pessoais do Adriano que adoeceram, que iriam adoecer a sua esposa neste momento. Mas vem de uma orientação e de uma realidade, de uma robustez doutrinária e bíblica, de esperança diante da morte, de esperança e de certeza de que a vida não termina aqui, de que sempre estamos nos braços do Senhor e de que morrer não é perder, mas de que morrer é viver o que sempre pregamos, vivermos com o Cristo que sempre anunciamos. Então, este discurso de preparação, como o professor Juliano lembrou do sentido técnico da palavra, o encomendar, o preparar, trouxe à minha esposa de maneira prática, e ela testemunha isso, o alento, a tranquilidade. Ela passou por mais 4 cirurgias depois, passou pela UTI, mas com a certeza de que ela estava nas mãos do Senhor. Com a certeza de que Deus estava cuidando dela. E que não importa o que ocorresse, ela sempre estaria amada e acolhida por Jesus. E isso trouxe a ela a esperança, o vigor necessário para que ela atravessasse mais esses meses, se submetesse mais a essas cirurgias, conseguisse trabalhar positivamente com as notícias ruins no transcorrer do tratamento. Não é? Porque depois dessa conversa que tivemos, ela precisou fazer uma abertura no abdômen para limpeza, para retirada de bolsas de infecções que se instalaram, e ela teve que fazer mais outra abertura depois, e depois ela teve que fazer pulsação. Então, toda esta notícia ruim de uma cirurgia que parece que não cicatriza, mas de uma infecção que parece que se estabelece, que nova cirurgia tem que ser feita para remover de novo essa infecção que já foi tratada, já não cai mais como uma bomba no coração da pessoa. A pessoa já trabalha com a certeza de que ela pode não entender o que está acontecendo, mas ela está nos braços do Senhor, Deus está acolhendo, e o pior que pode vir a acontecer não é o pior. O pior é o melhor, estar eternamente com Deus. É isso que Paulo dizia, o morrer é lucro. Já estou ganhando de estar vivo. E ganho mais ainda quando eu morro, porque quando eu morro eu encontro com Jesus. Então, o que o professor Juliano está falando é algo que acontece não só no evento morte, há diversos outros aspectos afetivos, comportamentais, valorativos, que recebem uma influência cultural, recebem uma roupagem evangélica, mas sem transformação do evangelho. Então é exatamente isso. Uma sociedade sem Deus, que não tem esperança após a morte, que vai impregnar a igreja com o seu ateísmo, com a sua descrença, para formar cristãos descrentes, que acreditam em Deus enquanto estão vivos, mas não conseguem ver Deus após a sua própria morte. E não só na sua morte, na morte do pai, da mãe, do filho, da esposa. Então, se você pergunta, pastor, mas o senhor já perdeu? Perdi minha mãe. E como que eu trabalho o luto da minha mãe? Como eu trabalho a perda da minha mãe? Como um fim em si mesmo? É claro que não.
Falei com a minha esposa já alguns meses atrás. Eu não consigo ter em relação à minha mãe o sentimento de nunca mais. Eu não consigo sentir isso. Rodrigo, Nunca mais já vou para você, vê-la. Nunca já mais para você vou. concluir, na sequência a gente volta